Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 3 minutos. Hoje é terça-feira, 15 de julho de 2025. Está no ar o Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM nos 107,1 e também na Cultura M em 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro conosco. E a gente quer você também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo, é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5 mil inscritos, mais de 5.100 inscritos, então segue a gente lá também. E eu quero convidar você a seguir a gente no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. E se quiser acompanhar ao vivo o nosso programa no YouTube, tvhorizonte.oficial também. Só para você ter noção, só no nosso Instagram da TV Horizonte já somos mais de 10 mil seguidores e estamos esperando você que ainda não nos segue. E a gente começa o Rede Notícia desta terça-feira falando sobre a situação do Hospital Rizoleta Neves, aqui em Belo Horizonte. Nesta segunda, a unidade de saúde suspendeu mais uma vez os atendimentos no pronto-socorro por conta da superlotação. Apenas os casos classificados como emergência, que são aqueles com risco de morte, e muita urgência, que necessitam de atendimento imediato, foram atendidos. De acordo com a direção do hospital, a medida ela se deve ao quadro de superlotação da unidade, que atualmente tem capacidade operacional para atendimento de 90 pacientes simultaneamente e chegou ao número de 181 pacientes em atendimento no pronto-socorro durante a tarde de ontem, mais do que o dobro, né? E a gente vai agora, ao vivo, ao Rizoleta Neves, conversar com a Erlaine Grace, que conta como é que está a situação agora. Erlaine, boa tarde. Todos os atendimentos no pronto-socorro já foram restabelecidos? Como é que está a situação aí nesse momento? Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André, e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Olha, Janaína, neste momento o pronto-socorro segue com 141 pacientes em atendimento. E retomando aí, né, ainda na noite de ontem, o atendimento a pacientes não críticos no pronto-socorro foi retomado. A medida foi adotada após um período de restrição temporária de entrada de novos pacientes, decidida ontem devido à superlotação da unidade, que chegou a registrar, aí, como você falou, mais de 180 pessoas em atendimento, o que corresponde ao dobro da capacidade operacional. E mesmo com essa retomada, o tempo de espera para casos não críticos pode ser maior ao longo de hoje, desta terça-feira, já que o hospital ainda está operando acima do limite. Além dos casos de emergência e muitos casos urgentes, as demandas não críticas estão sendo recebidas de forma gradual, com prioridade definida pelo protocolo de Manchester, que é um sistema que classifica a gravidade do quadro clínico de cada paciente para organizar a ordem de atendimento. Segundo o Rizoleta, medidas do plano de capacidade plena foram aplicadas e houve um esforço conjunto das equipes e da rede de urgência e emergência para normalizar o serviço. Volto com vocês. Obrigado, Erlaine. Olha, gente, o Rizoleta Neves, que é conhecido entre os profissionais de saúde como João 24, né? Porque ele faz praticamente o mesmo atendimento com porta de entrada de pronto-socorro que o Hospital Pronto-Socorro João 23, lá para aquela região do Vetor Norte. São anos e anos com esse tipo de realidade. E autoridades que têm a caneta na mão, ano após ano, esquecendo de fazer o que tem que ser feito pelo Rizoleta Neves. Rizoleta Neves, que é administrado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Essa situação de superlotação e de dificuldade de atendimento já vem sendo denunciada pela direção do Hospital Rizoleta Neves há muito tempo. Grana falta, estrutura falta, falta de tudo. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Quem tem a caneta na mão simplesmente entra ano e sai ano e deixa a situação continuar em uma condição cada vez pior. Eu já não me recordo, eu já não consigo mais contar nas mãos, Janaína, qual foi desta vez, qual é a quantidade de vezes
que o Risoleta Neves suspendeu atendimento de pronto-socorro pela mesma situação. Só esse Ninguém ano já é toma terceira atitude vez, alguma. né? E é só um fragmento esses números de ontem, essa superlotação mais do que o dobro, 181 atendimentos, sendo que o previsto era 90 atendimentos em um só dia. E já estamos com 140 e tantos. Pois é, exatamente. Pelo amor de Deus, alguma coisa tem que ser feita a respeito disso, urgentemente. Quem tem a caneta na mão, para de blá, 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 assina e resolve o problema, pelo amor de Deus. Não dá para aguentar, não. Desculpa aqui um pouco da minha indignação, porque é algo complicado, porque quem precisa do serviço de saúde, não tem dinheiro para pagar o plano de saúde, vai para o serviço SUS. E já pagou, né? Porque saiu do nosso bolso, saiu do nosso imposto, né? A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aprovou um requerimento pedindo à Secretaria de Educação e ao Corpo de Bombeiros a revogação da resolução conjunta que institui a política educacional de gestão compartilhada, as famosas escolas cívico-militares, nos estabelecimentos de ensino da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. O requerimento afirma que a resolução é inconstitucional e ilegal, já que fere um decreto federal que extinguiu, a nível nacional, o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. A deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, autora do requerimento, dá as explicações. O programa de escola cívico-militar do governo Zema não é o Colégio Tiradentes, não é colégio militar, é um sistema híbrido que ele criou, mas criou sem ter lei, sem ter amparo legal, sem ter orçamento disponível, invadindo competências que são da professora, do especialista, do assistente social, do psicólogo, ou seja, tem regra, não é? E é de uma inconstitucionalidade gritante, considerando que é privativo da União, ou seja, só a União pode legislar sobre a organização e diretrizes da educação. Com base nisso, com base numa audiência pública também que nós realizamos na última semana, depois que o próprio secretário de Estado veio à Assembleia e não conseguiu explicar sobre esse programa, nós votamos um posicionamento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, solicitando ao governador que revogue essa resolução e que suspenda, em definitivo, esse programa de escola cívico-militar. É bom que a gente lembre que ontem o governador Romeu Zema e o secretário de Educação do Estado de Minas Gerais confirmaram a suspensão temporária da consulta às escolas, que vai ser retomada em agosto. Nós procuramos um posicionamento da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais sobre esse pedido do requerimento feito pela deputada Beatriz Cerqueira, mas não recebemos resposta. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais discutiu a morte de 14 detentos dentro da penitenciária José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A última morte foi registrada neste mês. O Tribunal de Justiça e a direção da unidade prisional abriram procedimentos para apurar o que aconteceu para causar essa morte. A deputada Andréa de Jesus, que presidiu uma audiência pública na Assembleia para discutir esse assunto, afirmou que vai acionar a Justiça para realizar uma vistoria no presídio. Vamos ouvir. As medidas até agora é pedir de providências. Dentro do tribunal tem um setor que faz fiscalização, monitoramento do sistema, a gente vai pedir que faça monitoramento vistoria lá na Drummond. Eu também vou mandar para o Ministério Público para que todas as denúncias aqui relacionadas a policiais penais, a erro de gestão, que é improbidade, né? Tirar policiais penais para serviços que não são serviço fim, e isso deixar um colapso dentro do sistema. A gente também vai informar o Ministério Público para que ele tome providência. Aí tem que investigar e punir, responsabilizar. De acordo com representantes dos familiares dos detentos, eles afirmam que os presos que se auto-intitulam LGBTQIA+, têm sofrido tortura e maus-tratos por parte de policiais penais. E essas torturas, né, elas acontecem da mesma forma que acontece com o público masculino. Só que, quando é em relação aos LGBTs, parece que assim, eles dobram a quantidade, né, de tortura, porque a tortura, ela não é só a tortura física, não é só o espancamento, né, não é só os machucados que a pessoa fica depois. A tortura também ela é psicológica. E, às vezes, eu costumo achar que a tortura psicológica ela ainda costuma ser pior ainda do que a tortura física.
De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a penitenciária José Martinho Drummond abriga hoje 2.657 presos, mas tem apenas 1.047 vagas. A superlotação e o déficit de policiais penais na unidade fizeram com que o Sindipem, que é o Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais, pedisse a interdição da unidade à Justiça. Está faltando policiais penais, está faltando técnico, está faltando administrativo. Mas essa conta, nós que somos de carreira do Estado, como Ministério Público, como policiais penais, como o Judiciário que deveria fiscalizar, que vamos ficar, mas não, deixam de fiscalizar, porque passou uma situação de governo, né, do governo atual, e nós que ficamos no Estado, nós sofremos com isso. Procurada pelo jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informou que todas as informações e esclarecimentos sobre o tema foram fornecidos durante a audiência pública por representante do DEPEN-MG. As audiências ficam disponíveis para consulta no site da Assembleia. E uma outra comissão, dessa vez a especial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, responsável por analisar a indicação para o Tribunal de Contas do Estado, se reuniu ontem e elegeu os deputados João Magalhães, do MDB, e Cássio Soares, do PSD, para presidente e vice-presidente da comissão. O relator desse processo será o deputado Noraldino Júnior, do PSB. A comissão também marcou para hoje, daqui a pouco, às 14h, uma sabatina com o deputado Alencar da Silveira Júnior, do PDT, indicado para ocupar uma vaga de conselheiro no TCE. Nessa mesma reunião vai ser analisado o parecer sobre a indicação. Alencar, ele foi o único candidato ao cargo. E após a sabatina e a leitura do parecer, a indicação vai ser votada no plenário e precisa da maioria simples dos deputados presentes para ser aprovada. Provavelmente hoje deve ser aprovado esse parecer, né, já que foi tudo articulado dentro da própria Assembleia, um consenso entre os deputados, que o deputado Alencar da Silveira Júnior, que hoje é o decano, né, da Assembleia, o deputado com o maior número de mandatos, 8 no total, deve deixar a cadeira para sentar numa outra confortável cadeira. E foi o único, né, também. Na verdade, tinham alguns outros, né, mas aí conseguiram deixar numa candidatura única, e aí o Alencar deve ser realmente ocupar uma das 3 vagas que estão vagas no Conselho lá do Tribunal de Contas do Estado. E o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais realiza nesta tarde o julgamento do processo que pode levar à cassação dos mandatos da prefeita e do vice-prefeito de Mário Campos, na região metropolitana de Belo Horizonte, por gasto ilícito na campanha eleitoral de 2024. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, que propôs a ação, Andressa Aparecida Rocha Rodrigues, do PSB, que é a prefeita, conhecida como professora Andressa, e o seu vice, Josimar da Silva Cardoso, o preto do Bela Vista, do MDB, são acusados de doar material para candidatos a vereador de partidos que não integravam a chapa, ação proibida pela legislação eleitoral, além de repassar recursos do fundo eleitoral para serviços de advocacia. As irregularidades representam cerca de 18,84% do total de receitas da campanha, que foi de R$ 145 mil. A ação havia sido julgada pela juíza da 288ª Zona Eleitoral, que apontou que a sanção adequada já havia sido aplicada no processo de prestação de contas e que a cassação do mandato era uma medida extrema. O Ministério Público recorreu da decisão e o caso vai ser julgado agora pelo TRE-MG. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil, solicitou a autorização da Câmara Municipal de Belo Horizonte para realizar novos empréstimos para as ações do Executivo Municipal. Os pedidos foram publicados no Diário Oficial do município no último sábado. Nas mensagens encaminhadas ao presidente do Legislativo Municipal, o vereador Juliano Lopes, do Podemos, o prefeito de Belo Horizonte pede autorização para realizar operações com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, além de modificações em leis de empréstimos já aprovados. Se aprovados, a Prefeitura terá um aporte de recursos com os empréstimos de quase
R$ 1 bilhão. A mensagem explica a finalidade de cada um dos empréstimos. Em relação à operação a ser fechada junto ao BNDES, a Prefeitura ela pretende pegar emprestado o valor de R$ 500 milhões que serão aplicados no programa BH Resiliente, que prevê diversas ações como obra de captação de água na rotatória do Calafate, revitalização de parques urbanos, arborização urbana e implantação de corredores verdes, entre outros projetos. Já em relação ao empréstimo junto ao BID, prevê a operação de US$ 80 milhões, no valor aproximado de R$ 445 milhões. Segundo a Prefeitura, os recursos seriam destinados ao programa BH Verde Azul, que é um programa de redução de carbono com ações para a implantação de um parque no antigo aterro sanitário da BR-040, no bairro Califórnia. A requalificação do Parque Guilherme Lage, na região Nordeste, e a implantação do Parque da Lagoinha, na região Noroeste de Belo Horizonte. Ao mesmo tempo que o prefeito enviou essas duas mensagens ao Legislativo buscando a autorização para conseguir 2 empréstimos aí na ordem de R$ 1 bilhão, o Álvaro Damião também liberou o pagamento de mais de R$ 11 milhões para emendas parlamentares individuais. A lei que abre créditos adicionais no orçamento do município de 2025 foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. O texto adequa às sugestões dos vereadores aqui da capital mineira que haviam sido recusadas pelo Poder Executivo por apresentarem problemas técnicos. O projeto de lei que autorizou o pagamento foi enviado à Câmara Municipal pela Prefeitura e aprovado por unanimidade pelos vereadores em junho. O novo texto ajusta 162 emendas que precisaram ser revisadas para atender a critérios técnicos, como adequação de valores ou detalhamento de serviços propostos. E aí, no caso da liberação, para bom entendedor, um pingo é alfabeto. No momento em que se envia 2 textos pedindo um empréstimo de R$ 1 bilhão, numa cidade que tem um déficit de mais de meio bi, de acordo com o próprio orçamento que foi enviado pela Prefeitura à Câmara, liberar as emendas é um belo afago em busca de conseguir essas aprovações, A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando do aumento do preço do gás de cozinha aqui em Belo Horizonte. E ainda, a PGR pediu a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro pela participação na tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Agora em Belo Horizonte, 12h, 21 minutos, a gente vai para o intervalo. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em BH, 12h24 minutos. Vamos trazer uma boa notícia para quem nos assiste pela tela da TV Horizonte, nos ouve no Rede Notícia, na América FM, nos 107,1, também na Cultura M, nos 830 kHz. Com mais de 30 anos de história, a loja Cristo Rei dispõe de uma grande variedade de artigos religiosos e publicações da Arquidiocese de Belo Horizonte. Quem conhece sabe, né, Janaína? É verdade. A loja Cristo Rei no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, ali no bairro da Graça, na região nordeste de Belo Horizonte, tá de cara nova, é isso mesmo. E a gente vai ao vivo para conversar com Giovanni Rodrigues. Giovanni, boa tarde. Mostra pra gente essa grande novidade, esse novo espaço. Ei, Janaína, muito boa tarde. Boa tarde, André. Realmente é uma linda loja, viu? Um espaço amplo, aconchegante. E olha, dá vontade de ficar aqui dentro da loja, andando por aqui, viu? Vendo aqui esses artigos, gente. Nós estamos em festa, viu? Pois a Arquidiocese de Belo Horizonte está reinaugurando, a primeira loja Cristo Rei. Esta loja já tem aí 3 décadas de tradição e apresenta uma grande variedade de artigos religiosos, livros e publicações da Arquidiocese de Belo Horizonte. E esteve aqui presente mais cedo, nessa reinauguração, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, o reitor do Santuário São Judas Tadeu, Padre André Lage,
Também o vigário pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte, Padre Felipe Gouveia, e o reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que é o Padre Wagner Calegário. E nós conversamos aqui mais cedo com Dom Valmor, né? De acordo com Dom Valmor, a loja Cristo Rei não é um desejo somente de comercializar, mas também, sobretudo, servir. Vamos acompanhar. A loja Cristo Rei tem uma tarefa missionária e evangelizadora muito importante por aquilo que ela comercializa, dando oportunidade a muitas pessoas de crescer no conhecimento da fé, para uma vivência mais fecunda e, ao mesmo tempo, de crescer e fecundar a sua devoção. Não é simplesmente um comércio, é uma experiência de evangelização. Por isso nós nos alegramos com a renovação da loja Cristo Rei aqui no Santuário São Judas Tadeu, para servirmos mais e melhor. Muito bem. Olha, só para a gente finalizar, conversar rapidinho aqui com uma das gerentes, né, com a gerente das lojas Cristo Rei, que é a Andréia de Fátima. Ô, Andréia, então a loja Cristo Rei, hoje, ela distribui para todo o Brasil, não é isso? Sim, pode ser através do Instagram, pode ser através também do nosso site, né? Então, a gente tem essa oportunidade das pessoas também conhecerem os nossos artigos. Muito bem, muito obrigado, viu, Andréia? Deixa eu só deixar aqui o contato, o WhatsApp, para você buscar informações, é o 319-8778-3190. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Giovanni. Olha que coisa linda, gente. Que legal, né? Então, vai lá visitar a reformulação da loja Cristo Rei no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, lá no bairro da Graça. Também um lugar maravilhoso. Muito. Vamos seguindo. Olha só, gente, terminou na madrugada de hoje o júri popular do bombeiro militar aposentado, o Nairi Assis Ribeiro, de 64 anos, acusado de matar a tiros o policial penal, o Alisson Alves dos Santos Guedes, de 44 anos, em um bar no bairro Santa Teresa, região leste de Belo Horizonte. O réu foi condenado a 17 anos de prisão em regime fechado. Segundo a denúncia, o bombeiro agiu por motivo torpe e dificultou a defesa de Alisson e ainda também por discriminação racial, inconformado em aceitar que a vítima, um homem negro, fosse policial penal. O júri acatou a tese de homicídio duplamente qualificado, mas absolveu o réu da acusação de discriminação racial. O crime aconteceu no dia 26 de fevereiro deste ano, na frente do filho da vítima. O autor do crime chamou a vítima de haitiano negro, em ligações feitas ao 190, momento antes do homicídio. A defesa do réu pode recorrer da decisão. A mãe de Alisson, Ruth Alves dos Santos, e os familiares celebram a condenação do acusado, mas lamentam a absolvição pela denúncia do crime de racismo. Vamos ouvir. Foi um dia tão difícil, né? Rever aquele senhor que destruiu a vida do meu filho e a nossa, né? E, afinal de contas, matou a família. Nunca mais a nossa família foi a mesma, com essa brutalidade. E, pelo menos, essa paz. A gente não entendeu muito bem, né, porque o júri não acatou a denúncia de injúria e racismo, mas a gente nós temos a certeza de que isso foi a motivação do crime, uma vez que ele não conseguiu justificar o motivo dele ter tido tanto ódio do meu irmão, a ponto de chegar e descarregar um calibre 38 no peito dele. A gente fica satisfeito, né, agradecidos até pelo pessoal que nos assistiu, mas fica esse sentimento, assim, né, de tristeza pelo fato de não ter sido reconhecido a verdadeira motivação do crime. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um caminhoneiro de 29 anos que transportava 400 quilos de maconha em um caminhão frigorífico na BR-262 em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os agentes federais identificaram sinais de adulteração no lacre de segurança do baú do caminhão e, com apoio de cães farejadores, suspeitaram da presença de drogas no interior do veículo. Dentro do baú, a droga foi encontrada escondida e
em meio a um carregamento de 27 toneladas de carne que seguia de Rio Branco, no Acre, com destino à cidade de Fundão, no Espírito Santo. A maconha, no entanto, tinha como destino final a cidade de Belo Horizonte. O motorista e a carga foram encaminhadas à Polícia Judiciária Federal em Belo Horizonte para as providências cabíveis. Provavelmente assim entorpecente ouvindo da Bolívia ou do Peru, já que o Acre faz fronteira com esses dois estados, com esses dois países. Pra você ter noção, a fronteira primeira ali de Rio Branco até a primeira fronteira do Acre dá 60 quilômetros de distância. E sem fiscalização nenhuma, aí acaba acontecendo isso aí, né? Uma pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro mostra que os preços do gás de cozinha ficaram mais caros em Belo Horizonte e na Grande BH. O levantamento foi realizado em 91 estabelecimentos e mostra uma variação de preços, dependendo da forma de entrega nos últimos 3 meses. O coordenador da pesquisa, Feliciano Abreu, detalha os valores. Hoje um botijão de 13 quilos entregue na própria região da pessoa onde ela mora custa de R$ 105,00 até R$ 145,00, uma diferença de 38%. Já quando é na portaria, você pega o botijão em loco, você paga de R$ 90 até R$ 132,00, com uma diferença de 46,67%. O cilindro de 45 quilos, normalmente utilizado em cozinhas, condomínios, ele tem uma variação de 42% entregue no próprio bairro, custando de R$ 390,00 até R$ 555,00. O cilindro, quando é na portaria, você paga de R$ 380,00 até R$ 540,00, uma diferença de 42%. E o vasilhame do botijão, ou seja, o botijão vazio, você paga de R$ 190 a R$ 230,00, com uma diferença de 21%. Olha só, gente, uma medida provisória isenta taxistas do pagamento da taxa de verificação do taxímetro cobrada pelo Inmetro. Confira os detalhes na reportagem de Gabriela Salles. A partir desta terça-feira, dia 15, os motoristas de táxi de todo o país terão isenção no pagamento da taxa de verificação de taxímetros, cobrada anualmente pelo Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Atualmente, os profissionais precisam pagar uma taxa de R$ 52,18 para realizar a verificação, que consiste em percorrer 1 quilômetro com o veículo nas bandeiras disponíveis para a localidade e comparar a quilometragem rodada com o valor registrado em reais. Além da isenção, a medida provisória assinada nesta segunda-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva também prevê que a fiscalização passará a ocorrer a cada 2 anos. Com vigência imediata após a assinatura, o texto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias, para não perder a validade. Repórter Gabriela Salles. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, pediu ontem à noite ao STF, o Supremo Tribunal Federal, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus por organizar uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes e faz parte das alegações finais, a última fase antes do julgamento dos acusados. O envio das alegações finais marca a conclusão da fase de instrução do processo no STF. Bolsonaro ainda não se manifestou oficialmente após a divulgação do parecer da Procuradoria. Assim como a PGR, as defesas dos acusados ainda vão ter um prazo de 15 dias para apresentar seus argumentos a favor dos réus por escrito, as chamadas alegações finais. Somente depois da entrega desses documentos é que o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, ele vai marcar o julgamento com os demais ministros da primeira turma para definir sobre a condenação ou a absolvição dos réus. Se condenados, as penas máximas para os crimes passam de 30 anos de prisão. O decreto que regulamenta a Lei de Reciprocidade Econômica foi publicado hoje no Diário Oficial da União.
O ato já havia sido assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira. Lula autorizou que o Brasil adote ações de retaliação contra países que adotarem tarifas prejudiciais à economia nacional. O tema foi aprovado pelo Congresso em abril, assim que o presidente americano Donald Trump anunciou as primeiras tarifas ao mundo, mas ainda dependia de um decreto presidencial para começar a valer. Apesar de não fazer referência ao governo dos Estados Unidos, a norma é uma resposta às tarifas econômicas impostas ao Brasil de forma unilateral, como o anúncio de 50% que foi feito ao Brasil, feito por Trump, e as futuras decisões de outras economias mundiais. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 36 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar com Breno Locombuco, presidente da Artemig, Agência de Transportes de Minas Gerais. É daqui a pouquinho. Voltamos agora com o Rede Notícia, meio-dia, 40 minutos. A gente recebe hoje o Breno Locombuco, que é o presidente da Artemig, a Agência de Transportes de Minas Gerais. Breno, obrigado por estar com a gente, falando simultaneamente para a TV Horizonte, para a Rádio América e para a Rádio Cultura, atendendo nosso convite. Seja bem-vindo ao Rede Notícia. Boa tarde, André. Boa tarde, Anaína. Para a gente é um prazer. Boa tarde, ouvintes. Estaremos sempre aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho da Artemig. Breno, a Artemig, desde quando se falou de se criar a Artemig sempre foi envolta em muitas polêmicas, né? Quando chegou muito próximo da própria criação, tinha toda a questão lá dos pedágios, do vetor norte, e por aí vai. Mas eu quero fazer uma pergunta em relação a outra questão. Algo que chama a atenção no arcabouço de obrigações da Artemig é a falta da obrigação de se gerir, de se fazer as análises justamente as diretrizes relacionadas ao transporte público intermunicipal, seja não só na questão metropolitana, mas também como todo transporte de ônibus como um todo. Por que essa parte importante do transporte em Minas Gerais ficou de fora do arcabouço legal da Artemig? Então, André, a gente entendeu que nesse primeiro momento era importante que a Artemig nascesse com um escopo um pouco mais definido, com um escopo um pouco mais limitado, no sentido da gente conseguir construir primeiro a agência. O foco inicial dela são as concessões rodoviárias. Minas aí teve um avanço importante em concessões rodoviárias nos últimos 6 anos. A gente tinha, até o ano de 2019, só a PPP da 050, que foi inclusive a primeira do país e agora já está completando 19 anos. E a gente veio nos últimos anos com novos lotes exitosos, no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, Vias do Café, 135. Então a gente tem um conjunto de concessões rodoviárias que precisavam desse olhar, de uma agência reguladora, e entendemos que no primeiro momento, por o padrão regulatório do transporte coletivo ser um pouco distinto do padrão regulatório das concessões rodoviárias, não faria, a gente precisaria trabalhar com a Artemig com um escopo um pouco mais limitado. Mas a gente entende que talvez seja um caminho natural aí, assim que a agência estiver estruturada, a gente receber também as concessões de transporte de passageiros para dentro da agência. E vai ser uma autarquia especial e vai ser uma atuação também independente, né, Breno? Como é que vai ser essa independência? Como é que ela vai realmente ocorrer? A Artemig, ela surge aí na linha da lei federal que regulamenta as agências reguladoras. É uma agência dotada de autonomia técnica, financeira, patrimonial. Então é importante a gente ressaltar até que a própria diretoria colegiada, formada por mim e por outros 2 diretores técnicos, nós temos mandatos fixos. Então a gente não pode ser substituído em eventual troca de governo. Temos um mandato de 5 anos, no primeiro caso, na primeira diretoria, 5, 4 e 3, para que eles não sejam coincidentes depois. Então isso já é uma forma de se garantir certa autonomia. Está sendo formada também uma equipe técnica dentro da agência. A gente tem a arrecadação de eventuais recursos de multas por descumprimento contratual vão para dentro da agência também. Isso garante aí uma certa liberdade, uma certa autonomia orçamentária e financeira em relação ao governo, para que a agência possa trabalhar. E esses mandatos, só para a gente poder entender, eles podem ser reeleitos? Você pode ser reeleito e reconduzido? Não, uma única vez? Pela lei é vedada a recondução. Minas Gerais é um estado enorme, né? Várias rodovias, milhões de quilômetros de rodovias. E como é que vai ser essa administração, principalmente por ser uma administração público-privada? Na verdade, a gestão da agência é responsável, então, pela regulação e fiscalização desses contratos. Os contratos são contratos de concessão, alguns na modalidade de PPP, outros na modalidade de concessão comum, sem aporte do governo. E a agência, então, ela vai cuidar
da fiscalização em campo, então a gente tem uma equipe dedicada para isso, contamos inclusive com o apoio do DR. O DR é importante a gente ressaltar que Minas tem a maior malha rodoviária do país, são mais de 22 mil quilômetros de rodovia pavimentada. Então o DR permanece com as rodovias não concedidas e a Artemig passa a cuidar e fiscalizar aquelas concedidas. A gente tem cerca de 2.300 quilômetros de rodovias concedidas. Então a Artemig ela vai fazer, como eu disse, a fiscalização ativa, a gente garante também uma autonomia, no princípio até da separação dos poderes, de funções. Quem faz a modelagem da concessão hoje permanece sendo a CEINFRA. Uma vez modelado, uma vez ocorrido o leilão, esses contratos migram para a fiscalização pela Artemig, que vai exercer de forma autônoma em relação ao poder concedente que permanece na Secretaria. Além das rodovias, tem outros escopos de transporte que vocês vão cuidar, por exemplo, o transporte fluvial, né, as balsas, o funcionamento das balsas, os aeroportos também que hoje estão sob a administração do Estado, né? Perfeito. A gente vai assumir, então, a gestão do contrato de concessão do aeroporto da Pampulha e do aeroporto da Zona da Mata, na região Juiz de Fora. E hoje a gente tem uma concessão da balsa de Mangas Matias Cardoso, no São Francisco, no norte de Minas, que também migra já de imediato para a gestão pela Artemig. O que vocês já fizeram algum tipo de análise relacionada ao aeroporto da Pampulha? Porque se foi hoje a própria BH Airport que é a gestora dos dois aeroportos, tanto Confins quanto Pampulha. Você acha que... É claro que vocês não definem isso, quem define é a concessionária. Mas como que a Artemig poderia tentar dar um melhor destino à Pampulha, que hoje praticamente virou um aeroporto só de voo de share, né, voo privado, né? Sim, a Pampulha hoje realmente o foco dela é a aviação privada, ela não tem inclusive a liberação para aviação comercial. Mas é importante a gente ressaltar que a segunda maior movimentação de asa fixa privada do país é Pampulha, só perde para Campo de Marte. Então é um aeroporto que tem uma demanda grande, inclusive existe uma demanda por hangares novos no aeroporto. Então, para atender a aviação privada, que também exerce um papel importante em termos de logística no país, ela vem exercendo aí esse papel de protagonismo no país, mas a gente, junto com a concessionária que é responsável também pela BH Airport, pelo aeroporto de Confins, a gente vai estudar uma eventual inserção de voos comerciais, mas isso precisa ser avaliado à luz das normas que tratam da possibilidade de se operar voo comercial dentro de um ativo aeroportuário. Mas pode haver essa possibilidade? Tudo precisa ser avaliado. A Artemig está começando agora, a gente está assumindo os contratos agora, a gente prefere avaliar com calma e depois voltar para falar sobre as possibilidades. É uma agência nova, né? Menos de um mês, né, que foi criada. A gente sabe que tem muitas lacunas, muitos desafios, questão de infraestrutura, mobilidade. Como é que essa agência ela pretende solucionar isso? Menos de um mês, mas você já deve ter alguma projeção, né, nessa fiscalização, nessa regulamentação? Sim, a gente costuma dizer que do contrato de concessão a gente chama de regulação porque são contratos de 30, 25 anos. Então, as cláusulas contratuais elas não esgotam tudo que precisa ser discutido. Então, quando a gente celebrou, por exemplo, os contratos, né, o contrato da BR-135, 2019, ainda não existia, por exemplo, o mecanismo do free flow, que é aquela passagem rápida pelo pedágio que o usuário ele não precisa parar e pagar o pedágio. Não existiu, por exemplo, a balança de pesagem rápida. Então, hoje o veículo passa, já existe uma pesagem automática, sem que o caminhoneiro precise parar, enfim, interromper seu tráfego para fazer a pesagem. Então, existem uma série de modernidades, né, no âmbito de concessões rodoviárias que, eventualmente, os contratos não trouxeram quando da sua celebração. Mas a vantagem no âmbito da concessão, no âmbito da regulação, é que isso pode ser regulamentado, porque os contratos eles permitem ajustes, porque não faz sentido a gente trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava lá em 2007, quando começou, por exemplo, a concessão da 050. Então, um dos pontos que a Artemig vai trazer são inovações dentro do que permitem os contratos, garantindo aí mais fluidez, mais segurança viária para o usuário. A gente também já está reforçando a fiscalização, então a agência já nasce com uma equipe maior. Nasce também independente e autônoma da CEINFRA. A CEINFRA hoje cuida de infraestrutura municipal, de edificação, hospital, escola. Então, na medida que a gente tem uma agência dedicada exclusivamente para a gestão das concessões, a gente tem um ganho, sim, efetivo em relação ao olhar que é dado para essas concessões. É isso que a Artemig vai trazer. A gente está conversando com o Breno Longobucco, que é o presidente da Artemig, a agência de transportes de Minas Gerais. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes com Rede Notícia. Estamos de volta, seguimos agora com Rede Notícia, conversando com o Breno Longobucco, que é o presidente da Artemig, a agência de transportes de Minas Gerais, agora 12 horas e 51 minutos. O Breno, a gente estava falando sobre as atribuições da Artemig, e você aqui no intervalo estava nos explicando que quem continua fazendo os processos e os contratos de concessão, os modelos de concessão, é a CEINFRA. Mas a Artemig, nesse processo de modelação da concessão, a Artemig já pode opinar e pode fazer uma orientação. Como que isso, por exemplo, pode ajudar no fim da judicialização dos processos de concessão
das estradas relacionadas ao vetor norte. Foi um alvo de um monte de confusão, briga para cá, crítica dali, defesa de cá. Como que você acha que a Artemig pode chegar ali como uma espécie de árbitro para que essa discussão possa ser feita de maneira mais tranquila e o processo possa caminhar? É isso mesmo, André. A lei da Artemig, ela traz que a agência ela deve acompanhar a modelagem, a estruturação de novos projetos de concessão, obviamente na área de atuação da Artemig. Então, todos esses projetos, eles passam pelo crivo da agência. A agência, inclusive, deve dar uma não objeção à eventual publicação de editais de novas concessões. Isso é importante porque quem faz a regulação e a fiscalização na prática, então quem cuida desses contratos no dia a dia, quem sabe das dificuldades de uma eventual cláusula contratual, de um eventual PER, que é o Programa de Investimentos Mal Formatado, é a Artemig. Então, a ideia da lei foi justamente trazer o órgão que faz a fiscalização, que faz a regulação, para dentro da modelagem, para que ele possa trazer aí a sua experiência, trazer a sua avaliação sobre esse projeto que está sendo formatado. No caso do Vetor Norte, dada a recém-criação da Artemig, a gente já está acompanhando as discussões em relação ao projeto. O governo está debruçado sobre o projeto, junto com as instâncias aí responsáveis, Tribunal de Contas, e a gente espera que tenha aí êxito, mas a Artemig vai acompanhar sim e dar suas contribuições. Agora, outro assunto que mexe com toda a população de uma forma geral é a questão de tarifas, de pedágios. A Artemig ela vai ter algum papel de fiscalização também nisso? Vai ter algum papel opinativo também? Sim, o valor da tarifa ele é definido na modelagem, à luz dos investimentos previstos na concessão. Então, a Artemig é responsável pelos reajustes tarifários, mas como ela acompanha a modelagem, ela sim vai opinar se esse valor da tarifa está aí dentro de uma modicidade ou não. E a gente precisa também destacar que esse reajuste tarifário, apesar de previsto anualmente em contrato, ele pode eventualmente não ser dado se a concessionária não cumprir com alguma das suas obrigações. Então, a Artemig vai cuidar de fiscalizar e acompanhar a execução desses contratos para que o reajuste seja dado aí em consonância com as entregas feitas pela concessionária. A gente pode dizer que com a chegada da Artemig, a instalação, a criação da Artemig, existe uma facilidade, um canal maior de comunicação, de reclamação dos usuários, porque quando a gente pensa numa agência reguladora, ela vai ser a mediadora ali entre quem é o concessionário do serviço e quem utiliza o serviço. Você acha que fica mais fácil essa interlocução? Com certeza. E a lei da Artemig também trouxe a necessidade, a obrigatoriedade de uma ouvidoria própria para a agência, à luz do que praticam as outras agências reguladoras. Então, a Artemig vai ter, sim, seus canais de ouvidoria. Atualmente, a gente já está celebrando um termo de cooperação com a Ouvidoria do Estado, que vai destacar um profissional exclusivo para cuidar da ouvidoria da Artemig. A gente também vai ter os canais de site específico, em que vão ser divulgadas também informações sobre as nossas concessões. Então, com certeza, a criação da Artemig reforça, sim, mais um canal de contato com o usuário. A gente quer agradecer você, Breno, pela presença aqui. Já se sinta convidado mais uma vez para estar no Rede Notícias. 5 anos de mandato, né? 5 anos de mandato. Então a gente vai bater Tem bastante coisa para a gente conversar. Vai bater muito papo ainda, que a gente espera e deseja de verdade sucesso nessa empreitada, que você é um servidor de carreira do Estado de Minas Gerais, escolhido e que, no meu bem entender, de maneira correta pelo governo, porque eu acho que se escolher um profissional técnico e de carreira demonstra uma independência nesse processo como um todo, que uma coisa é governo, outra coisa é o Estado, são duas situações completamente distintas. E aqui a gente deseja todo sucesso nessa empreitada. Rede Notícia e as portas da Rede Catedral de Comunicação Católica sempre abertas para você. Obrigada. Que bom, obrigado. Eu agradeço e a Artemig vai estar sempre disponível para a gente vir falar um pouquinho do nosso trabalho aqui com vocês. Obrigado, Breno. Olha só, atenção para uma notícia que chegou agora de última hora. Motoristas de Belo Horizonte, a produção da Rede Notícia acabou de receber da Prefeitura de Belo Horizonte que a BH Trans informa que está em processo de implantação de novos equipamentos de fiscalização eletrônica, os radares, na Avenida dos Andradas, na região leste da capital. Os novos radares ainda não estão em operação. Antes deles entrarem em definitiva operação, faixas de pano são afixadas, orientando os motoristas, e as informações serão publicadas no portal da Prefeitura de Belo Horizonte. Os equipamentos de fiscalização de controle de velocidade, de acordo com a Prefeitura, buscam garantir que os veículos respeitem o limite de velocidade da via, que na Avenida dos Andradas é de 60 km por hora. O pessoal estava muito nervoso porque já viu um monte de radar novo, não está em operação ainda. Mas isso também não garante a você o direito de enfiar o pé e de andar rápido por lá. Todo cuidado é pouco, o limite da velocidade lá é 60 km por hora. Por favor, respeite esse limite. Se existe um limite, com certeza é para ser respeitado. Com certeza. Gente?
Termina aqui o Rede Notícia Entrevista. Agradeço a sua companhia, a sua audiência, você que está assistindo, ouvindo. Não esqueça de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial. O Rede Notícias também está no YouTube. Se inscreva no nosso canal exclusivo Rede Notícia TVH. Também acesse o nosso canal da TV Horizonte na mesma plataforma. É o tvhorizonte.oficial. Agora você fica com o Júnior Brasil, Bola na Rede, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Rede Notícia volta amanhã, ao meio-dia. Um abraço. Boa tarde, até lá.